Boa noite a todos. Está começando mais um programa diário, Oração da Meia-Noite. Trago a todos uma mensagem de fé na oportunidade que, com certeza, ao final de nossa programação, fará você respirar aliviado. Fará você olhar para as situações que, de repente, você está enfrentando com o sentimento de um vencedor, de uma vencedora. Amém? Já separei minha água, como de costume, nosso ritual diário. Daqui a pouco vou orar, vou consagrar, vou abençoar esta água. E a partir do momento que orar, que abençoar esta água, já não será mais uma simples água, mas sim o veículo a transportar o poder do Senhor Jesus. Povo de Deus, quero fazer uma leitura sobre o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 7. A leitura será um versículo só, uma leitura conhecida, mas, para não perdermos tempo, quero passar para você qual é o espírito de nossa programação. Fazer você entender diferente aquilo que, de repente, está diante dos seus olhos e você não está conseguindo enxergar. No versículo 2, o Senhor vai conversar com Gideão e vai dizer algo muito interessante, que é nesse quesito que nós, muitas das vezes, acabamos falhando, acabamos pecando. Como assim nós acabamos falhando e pecando? A partir do momento que alguém tira os olhos de Deus e começa a olhar para si mesmo e começa a olhar para a situação ao redor, naturalmente, essa pessoa começa a perder tudo. Naturalmente, essa pessoa começa a viver, entre aspas, digamos assim, pela razão lógica, pela razão humana. E não podemos viver pela razão lógica nem pela razão humana. Nós vivemos por aquilo que cremos. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o Senhor sempre colocou o seu povo a esta prova. Sempre foi assim, começando com Noé e vai passando. E a história vai acontecendo. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor só diz, olha, vai ser assim. E pronto. Não diz como será, que jeito será. Ele só diz que a situação vai ser daquela forma. Eu lembro-me agora muito bem daquela passagem lá de Mateus, quando o Senhor Jesus encaminhando sobre as águas. E os discípulos ali, naquela situação, Pedro se levanta e diz, se és tu o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente diz, venha. Jesus não diz como é que vai ser. Jesus não diz qual vai ser o sobrenatural. Jesus não fala nada. Jesus só responde ao que Pedro pergunta. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus simplesmente diz, venha. O Senhor garante o que Ele promete e o que Ele diz. Mas Ele não vai dizer, Ele não vai revelar como é, porque senão já não é fé. Porque senão já não será a mão do Senhor, vai ser a coisa natural, vai ser a coisa humana. Então repita para você dizendo, eu não posso viver pela razão lógica. Eu não posso viver pela razão humana, eu vivo pela fé. Eu vivo pela palavra do meu Deus. E a palavra dele diz que em nome de Jesus podemos todas as coisas. Esse texto aqui eu acho fantástico. Que é a passagem onde Deus conversa com Gideão, Deus levanta Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas. E a Bíblia diz que o exército inimigo era superior a 100 mil homens. E Gideão consegue levantar pouco mais de 30 mil homens. E Deus olha assim e diz, olha, tem muita gente aí. Ou seja, você já veio por aí a superioridade de Deus, a grandeza de Deus, o poder do Senhor. Ouvindo a pregação do nosso pastor há uns dias atrás, e ele falando muito interessante. Ele falando algo que, se eu confio no Senhor Jesus, se eu confio em Deus, e de repente eu só posso fazer 30%, os 70% que falta para completar, o Senhor vai completar, o Senhor vai fazer. Se eu só consigo fazer 1%, mas eu confio de fato no Senhor, mas eu confio unicamente no Senhor,
mas eu não me desespero, mas eu não fico angustiado, mas eu não fico buscando respostas. Se a minha fé está unicamente centrada no Senhor, os 99 que faltam, Ele vai completar. Sempre foi assim. Sempre foi, é e sempre será. É por isso que nós temos um líder, como nós temos, que é o nosso pastor Marcelo. 35 anos, mais de 40 anos de sacerdócio, 35 anos de SJC. Eu acho fantástico demais, principalmente agora, recente, nessa época de pandemia. Quando fecha-se tudo, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como será, o que será da humanidade nos próximos dias, nas próximas semanas, e o nosso pastor, com as igrejas fechadas, simplesmente olha e diz, olha, nós vamos sair bem melhor disso do que entramos. Isso é viver pela fé, confiar, é acreditar. É alguém que já estava olhando a solução do problema, quando o problema estava apenas começando, sem saber nem como seria e como queria se desenrolar. E aí ele tem a brilhante ideia, Deus dá essa ideia, e hoje nós estamos aqui, Web TV, Web Rádio, alcançando pessoas que, entre aspas, se não fosse a pandemia, não iríamos alcançar, quem sabe? Mas a pandemia, uma crise, uma situação difícil, fez com que o homem de Deus tivesse essa ideia. Fez com que o homem de Deus recorresse a Deus, recorresse ao Senhor. E o Senhor, como sempre, socorre o seu povo. E o Senhor, como sempre, faz a diferença na vida do seu povo. Para cumprir o que o homem de Deus disse, a profecia do homem de Deus. Quantas pessoas hoje, de repente você que está me assistindo, saiu dessa pandemia muito mais forte e melhor do que quando você entrou nela. Quantas pessoas que nós atendemos, que nós ouvimos, que prosperaram mais na época da pandemia do que antes, com todas as facilidades, estão prosperando. Ah, meu filho, isso é estar debaixo da sombra do Senhor. Isso é estar debaixo da mão do Senhor, como está escrito no Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo vão descansar sobre a sua sombra, debaixo da sua sombra. Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai abençoar. Sempre foi, é e sempre será assim. O Senhor quer que você viva pela fé, que você pare de buscar respostas e acredite mais nele. O Senhor quer que você pare de você querer entender as coisas sempre e confie mais nele. Eu não preciso, é como o pastor Marcelo mesmo diz, eu não preciso entender tudo. Eu só preciso confiar em Deus, só preciso confiar no Senhor. E uma das frases que ele tem falado ultimamente, fortíssimas, quando ele diz que ele não encolhe o braço de Deus, nem alonga o braço do diabo. O que ele quer dizer com isso? Eu peguei para mim essa frase, que ele não coloca limite no poder de Deus, que tudo que ele for fazer, ele vai prosperar, ele vai ser bem-sucedido, ele vai conseguir, ele vai alcançar. Porque o braço do Senhor é um braço forte, é um braço poderoso. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E o diabo? Nunca vi o pastor dando glórias ao diabo. Como assim, pastor, dar glórias ao diabo? Exaltando o diabo, dizendo que ele pode alguma coisa, dizendo que ele consegue alguma coisa, dizendo que ele não conseguiu algo porque o diabo atrapalhou. Nunca vi o nosso pastor falar isso. Tenho pegado, se inspire em pessoas que têm algo para lhe oferecer, que têm algo para lhe dar. Então nunca vi, e tenho aprendido muito com isso. O diabo é neutro, o diabo não pode nada. Ah, eu não consegui alguma coisa, foi o diabo que impediu. Foi nada, porque não era para ser. Porque Deus não queria isso para você. Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. É com esse sentimento que nós temos que olhar para as situações. É com essa visão que nós temos que olhar para tudo que está à nossa volta, crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus. Deus levanta Gideão, pouco mais de 30 mil homens contra um exército superior a 100 mil. E diz, olha, tem gente demais. E faz um corte lá e de 32 mil, não me falha a memória, pouco mais de 30 mil, o número vai caindo, chegando a 10 mil. E olha o que o Senhor diz no versículo 2 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão.
a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Ou seja, a situação já era difícil. Mas para o Senhor, conhecendo o coração do povo de Israel, se envia eles com aqueles 10 mil, com aqueles 20, com aqueles 30 mil, dando vitória a Israel, Israel iria dizer o quê? Nosso exército é forte, nosso exército é poderoso, nós podemos, nós somos invencíveis. Só que a glória de Deus ia ficar sufocada, ou melhor dizendo, não ia ter glória nenhuma para Deus. Então o Senhor sempre vai fazer do jeito difícil. O Senhor sempre vai fazer do jeito impossível, porque para não restar dúvida nenhuma que foi a mão dele. Por isso o justo deverá viver pela fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera. Eu espero no Senhor que eu sempre vou vencer, que eu sempre vou conseguir. Quero lá saber como, quando, que jeito será? Aí eu volto rapidinho lá para Pedro, quando Jesus disse, venha, Pedro sai, Pedro não pergunta como será, Jesus não diz como será, e Pedro consegue a proeza de caminhar sobre as águas. O Senhor Jesus não revelou, a Bíblia não diz como foi. A Bíblia diz que estava lá uma tempestade, a Bíblia diz que estava lá os ventos fortes, a Bíblia diz que estava ao ponto que o barco estava pronto para se destruir, de tão forte que era a tempestade e a força das ondas. Mas Pedro sai e caminha sobre as águas. Pedro sai e anda sobre as águas. Eu quero lá saber como foi, eu quero saber que ele conseguiu a proeza. Eu quero saber que o Senhor garantiu o que ele disse que iria fazer quando se ele crê. Se ele creu, ele andou. E tantas outras coisas. Eu quero lá saber como foi que o Senhor fez sair água da rocha. Eu sei que a água saiu e saciou a sede do povo. E como eram as colunas de água que se formou para o povo passar pelo Mar Vermelho. Eu quero lá saber, eu sei que Deus mandou Moisés tocar com o cajado na água e as águas se abriram. E não só as águas se abriram, como o povo passou em terra seca. Agora me explique. Não tem como, porque é Deus, é o Senhor, e o Senhor sempre vai fazer do jeito mais difícil, o Senhor sempre vai fazer do jeito impossível para nós, mas para Ele é a coisa mais fácil, porque Ele é Deus. Então Ele diz, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus faz outro corte no exército, ficando 300 homens. Gideão vai, o resto da história vocês conhecem. Gideão vai com os 300 e Deus dá vitória ao povo de Israel. Honras e glórias ao nome do Senhor. É isso que você precisa fazer, é ter essa confiança. Eu só consigo fazer 10%, os 90% Deus vai completar por você. Eu só consigo fazer 5%, os 95% Deus vai completar por você. Pastor, eu não consigo fazer nada. Mas estou aqui tentando, mas estou aqui lutando, mas a minha confiança está em Deus. Os 100% Deus vai fazer por você. Em nome do Senhor Jesus, confie, tenha fé, acredite. Não diminua o braço de Deus, nem alongue o braço do diabo. Não dê glórias ao diabo. Honras e glórias unicamente a Deus, a Cristo Jesus. Amém? Quero orar, quero abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que o sobrenatural vai acontecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a todos esses que estão comigo, Senhor, nesta hora da noite, me assistindo e crendo que a palavra que ouviram foi uma palavra enviada e inspirada por Ti, Senhor. É um momento tão importante de nossa programação, pois eu oro por cada um deles, consagrando o Senhor Jesus estas águas, a minha e a que eles separaram pela fé. A partir de agora, Senhor, te peço, faz um mover nestas águas e que não seja mais uma simples água, mas sim um veículo a transportar o Teu poder. Todo o que fizer o uso da mesma agora, sentirá algo diferente, sentirá aliviado, irá sentir algo diferente, será liberto, será curado, será transformado. Eu creio na excelência de Tua palavra, Senhor. Eu creio também no que acabamos de ler,
que o Senhor deu vitória a Israel, como sempre o Senhor deu, e nos dias de hoje não é diferente, se aqueles que invocam o teu nome crerem unicamente em ti. Cremos em ti, Senhor. Estende tuas mãos, valida esta oração, abençoa o teu povo, oro por eles, que eles decidam fazer conforme foram orientados, de crer, de confiar, de se colocarem unicamente para te servir, para te honrar, e tendo a certeza que o Senhor dará vitória a todos eles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja agora todo e qualquer mal, a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança, seja neutralizada, seja vencida e mandada embora. Em nome do Senhor Jesus, retira-te agora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a partir de agora, estas vidas estão unicamente ligadas ao Senhor Jesus, aquele que pode tudo, aquele que tem poder, que tem autoridade para fazer o impossível se tornar possível. Se você crê, diga amém. Diga eu creio, Senhor Jesus. Respire bem profundo, sinta o poder de Deus. Faça o uso da sua água, faça com fé e sinta o poder do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Então, povo de Deus, essa foi a mensagem de fé. Estamos chegando ao fim de nossa programação e fica a mensagem final. Mais uma, seja cristocêntrico. Está aqui um exemplo claro e nítido do Senhor querendo exclusividade para Ele. Então confie nele, seja cristocêntrico, Cristo como centro de tudo. E tudo que você for fazer, você vai prosperar. Tenham todos uma boa noite e até a próxima, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir.